Continuar falando de eleição municipal agora com a Beatriz Manfredini. O que é que você tem de novidade para a gente na disputa aqui em São Paulo? Bia, bom dia. Oi, Colombo. Olha, temos várias novidades, tanto sobre o PSDB e o destino do partido, quanto também sobre os próximos passos, né, de outros candidatos, outros pré-candidatos que terão no palanque figuras importantes. Vamos começar falando disso, então, das agendas para os próximos dias, né? Eu estou falando do presidente Lula e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Os dois, né, que são muito próximos, fizeram aquela aliança para as eleições, venceram e agora trabalham em conjunto. Como a gente já sabe, estarão divididos na pré-campanha e na campanha à Prefeitura de São Paulo aqui em 2024 e já estão atuando em frentes diferentes. Alckmin até já chegou a dar declarações sobre o assunto, que isso não importava, que era do jogo, que era normal. E agora, nos próximos dias, a gente vai ter eles efetivamente, então, no palanque desses pré-candidatos, mesmo que de forma virtual. Vamos relembrar que amanhã, dia 25 de janeiro, no aniversário de São Paulo, a pré-candidata Tabata Amaral, deputada federal do PSB, mesmo partido de Alckmin, vai dar o pontapé inicial na pré-campanha dela, né? Interessante a gente pontuar que algumas figuras importantes são esperadas. O evento será na Vila Missionária, na casa em que ela nasceu, aqui na Zona Sul de São Paulo. E essas figuras, entre essas figuras estão o apresentador José Luiz da Atena, que é cotado para ser vice dela, se filiou ao partido, e também o ministro Márcio França, do empreendedorismo, da mesma sigla. E Geraldo Alckmin foi chamado para comparecer, era esperada a presença dele, e ele vai participar, mas de forma remota, de forma virtual, isso já foi confirmado. Isso porque em Brasília, na capital federal, não é feriado, só aqui em São Paulo, portanto, o vice-presidente da República vai continuar participando das atividades dele normalmente por lá em Brasília e fará então uma presença, uma fala virtual nesse lançamento da pré-campanha de Tabata. De qualquer forma, a presença dele fica marcada e é uma forma de continuar esse apoio que ele já vem dando, principalmente reforçando aí nos últimos dias em falas públicas, inclusive. E ao mesmo tempo, né, daqui a pouquinho, daqui a uns dias, Lula estará aqui em São Paulo também para subir aí no palanque, né, para participar da refiliação de Marta Suplicy, ex-prefeita aqui de São Paulo, ao Partido dos Trabalhadores, para ser vice na chapa encabeçada por Guilherme Boulos, o deputado federal do PSOL. Lula já participou, já subiu no palanque ao lado de Boulos no finzinho do ano passado, né, já fez essa primeira participação e agora no dia 2 de fevereiro, para quando foi marcada efetivamente a filiação de Marta Suplicy, ele retorna à capital paulista. Inclusive, esse evento vai contar com a presença então de Guilherme Boulos, Marta Suplicy, é claro, o presidente Lula, também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem sendo anunciado como alguém que vai subir no palanque dessa refiliação, que vai acontecer então no dia 2 de fevereiro, às 6 horas da tarde, na Casa de Portugal, um local aqui na região central, Liberdade, mais ou menos, de São Paulo, um local em que Lula já fez muitos eventos, principalmente durante a campanha eleitoral. Então, para os próximos dias, Colombo, a gente pode esperar Alckmin e Lula marcando presença em eventos aqui de São Paulo, mesmo que de forma virtual, cada um de um lado já nessa pré-campanha aqui à Prefeitura da capital paulista. Pois é, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora e nada escapa à nossa reportagem, a Beatriz Manfredini, de olho em cada lance da sucessão paulistana. Quero ouvir o Piperno e o Dantas. Tem filiação da Marta marcada para o começo de fevereiro, Lula em São Paulo, lançamento da candidatura da Tabata, tem a indefinição ainda do vice de Ricardo Nunes. Muita coisa acontecendo. Ontem, o presidente Lula, na entrevista para o nosso colega em Salvador, disse o seguinte: a eleição é entre o atual presidente e o outro figura. Ele usou essa expressão. Ele se refere ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A eleição em São Paulo. É disso que se trata a eleição em São Paulo? Lula e Bolsonaro? Lula contra Bolsonaro, Piperno? Ô, Rafael, é claro que esses dois personagens, eles acabam, sim, de alguma forma, participando de uma eleição tão importante como a eleição da Prefeitura de São Paulo. Mas veja, a eleição para prefeitos, ela tem características muito próprias.
tirando São Paulo, talvez uma ou outra grande metrópole, é uma eleição em que o eleitor está muito mais interessado em saber quem é que vai resolver o buraco da rua dele, quem é que vai dotar aí o posto de saúde dos, enfim, medicamentos, dos insumos desejados. E não ficar pensando, por exemplo, como é que Brasília reagiria a essa eleição municipal. Mas é claro que São Paulo enfim, pelo seu tamanho, por ser a principal metrópole do país, ela acaba, assim, atraindo esses personagens e ela acaba se nacionalizando. Isso é verdade. Aqui na cidade de São Paulo, nos últimos pleitos, o PT, não nas eleições para prefeitos, mas nas eleições, principalmente para presidente, o PT tem sido o partido mais votado. Foi assim com o Haddad e repetiu esse resultado em 2022. As pesquisas apontam que mais eleitores estariam dispostos a votar em um indicado do presidente Lula do que do ex-presidente Bolsonaro. E, sem dúvida nenhuma, a conquista, o retorno da Marta ao PT é o ato até aqui mais ruidoso dessa campanha. Agora, Rafael, uma das grandes questões é saber como é que o PT, como é que a base do PT vai receber a Marta de volta. Porque a Marta saiu atirando contra o partido, votou pelo impeachment da Dilma lá atrás, criticou o Haddad. Então, será que vai ser passada uma borracha em tudo isso? Olha, eu estou vendo essa eleição aí, as pesquisas, todo mundo falando do favoritismo do Boulos, né? Hoje saiu uma pesquisa mostrando a rejeição do Ricardo Nunes, mas eleição começa quando ela começa. A gente está num período pré-eleitoral, já vi esse movimento acontecer diversas vezes ao longo da história. Você tem muitas vezes um candidato que sai à frente e depois ele vai perdendo musculatura. Você muitas vezes tem candidatos que estão lá no fim aí das pesquisas e que fazem uma trajetória ascendente, surpreendem todo mundo. Depende da exposição, depende do tipo de campanha, depende de proposta. E essa influência de presidentes ou ex-presidentes na campanha municipal, ela é muito relativa. Nós, inclusive, se olharmos o histórico dessas eleições em São Paulo, nós vamos ver que o Lula quase nunca conseguiu transferir votos, né, para candidatos em São Paulo. Então, não existe essa relação direta. Claro que se quer polarizar em função até do desempenho eleitoral que o PT teve lá em 2022. Então, nós temos aí uma tentativa de politização, uma tentativa de polarização, e aí você vai ter cada candidato tentando, vamos dizer assim, se colocar para esse eleitorado. Mas olha, eleição municipal é um bicho diferente. E também nela atuam vereadores, atuam deputados, atuam lideranças de bairro, cabos eleitorais de sindicatos, de toda a ordem. Então, ela é muito mais, vamos dizer assim, é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Esse movimento de nacionalizar é uma tentativa de polarizar para ver um ganho, mas isso não define o voto do eleitor, que ele está preocupado justamente com a sua cidade, com o que acontece na ponta.